Nós vamos agora, oitavo ano, continuar a correção dos nossos exercícios relacionados ao livro Matemática em questão. O próximo exercício é na página 10, número 4. Ele diz: em certo momento do dia, um cacto projeta uma sombra de 12 metros no mesmo instante em que outro projeta uma sombra de 0,8 metros. Baseado nessas informações, determine a altura do maior cacto, sabendo que a altura do menor é 1 metro. Bom, nós vamos fazer um desenho para identificar. E ele vai formar um triângulo. Então, você tem um cacto de 1 metro, a sombra de 0,8 metros projetada pelo Sol. Você tem um outro cacto maior, que você não sabe o comprimento dele. Quando você não sabe, você põe uma letra para ele ser identificado como um valor desconhecido. Então, eu escrevi como X e a sombra dele é 12 metros projetado pelo Sol. Então, eu vou fazer agora uma razão entre os valores do nosso primeiro triângulo, o menor, e uma outra razão com o segundo. Já que a sombra foi medida no mesmo instante, quer dizer que elas são proporcionais entre si. A primeira razão é de um cacto de 1 metro projeta uma sombra de 0,8 e um cacto de X metros projeta uma sombra de 12. Nós lemos 1 está para 0,8, assim como X está para 12. E nós vamos aplicar a propriedade fundamental da proporção. A multiplicação dos meios, x vezes 0,8, 0,8x, tem que ser igual à multiplicação dos extremos, 1 vezes 12, 12. Agora, eu vou mudar esse 0,8 do primeiro membro, e ele vai passar para o segundo, dividindo. 12 dividido por 0,8, 15 metros. Essa é a altura do nosso maior cacto. Próximo exercício, número 4, página 10. No paralelogramo a seguir, calcule os valores de x e de y. Bom, nós temos um desenho de um paralelogramo. Ele tem um ângulo central, que é 83 graus. Então, o ângulo que está de frente a ele também é um ângulo de 83 graus. Ele tem um ângulo x e um ângulo y. Bom, vamos observar primeiro que o ângulo x, junto com o ângulo de 83 graus, que é o oposto ao 83, e o 30 graus, formam um triângulo. Nós sabemos que num triângulo, os três ângulos juntos têm que ser 180. Então, eu consigo encontrar o ângulo de x. X mais 30 graus mais 83 graus tem que ser igual a 180. 30 mais 83 graus, 113 graus. X mais 113 graus é igual a 180. Como 113 graus está somando no primeiro membro, passa para o segundo membro e ele vai passar subtraindo. X vai ser igual a 180 menos 113 graus. X vai ser igual a 67 graus. Bom, observe que ele falou que é um paralelogramo. Um paralelogramo, quando você traça as suas diagonais, você divide o ângulo ao meio. Então, essas linhas internas, elas são as diagonais. E se ela dividir o ângulo ao meio, um lado é o x, o outro lado é o y. Então, o x e o y tem que ter o mesmo valor. Então, o x e o y tem que valer 67 graus, porque foi o valor que nós encontramos para x. Nosso próximo exercício é o número 5, na página 10. Usando seus conhecimentos sobre lugar geométrico, calcule o valor de x e de y na imagem abaixo. Bom, você tem ali um paralelogramo. Ele tem um ângulo de 5y menos 20, um outro que vale x, um outro que vale 5y mais 10 e um quarto que não tem valor nenhum. Ele nem foi marcado como ângulo. Esse desenho, ele é um paralelogramo. Nos paralelogramos, os ângulos de frente a ele têm que ter o mesmo valor.
Então, o 5y menos 20, ele tem que ser o mesmo valor que o 4y mais 10. E o x tem que ser igual ao valor que está do outro lado. Como não tem nenhuma medida para esse ângulo, eu escrevi ele como sendo x também, porque tem que ser o mesmo valor de x, então eu tenho que usar a mesma letra. Eu posso já encontrar o valor do y. Eu posso criar uma equação com esses dois ângulos iguais. 5y menos 20 é igual a 4y mais 10. Como aqui você tem uma equação, no primeiro membro eu vou deixar os dois termos que tem a letra y, e no segundo membro os dois termos que não tem letra, termos independentes. Então, eu vou repetir o 5y, o 4y no segundo membro está agora no primeiro membro negativo. Eu vou repetir o 10 e o 20, ele é negativo no primeiro, agora é positivo no segundo. Eu tenho 5y, subtraio 4y, eu fico com 1y. Porém, na matemática, geralmente nós não escrevemos um y, escrevemos somente y. Agora eu tenho 10 e eu tenho mais 20, 30. Encontramos o valor do y. Com o valor do y, nós conseguimos também encontrar o ângulo 5y menos 20 e o ângulo 4y mais 10. Por quê? Os dois são iguais. Então, eu vou escolher um. Eu não preciso resolver as duas equações, porque o valor total vai ser o mesmo para os dois. Então, eu escolhi utilizar a expressão 4y menos 20 graus. Eu vou trocar esse y pelo número que nós encontramos, 30. Então, eu tenho que lembrar que o 5 é o coeficiente numérico do y. Todas as letras têm um coeficiente numérico. Todas as letras têm um número que vem na sua frente, que está junto dele. A letra você chama de incógnita, variável, é o valor que você não sabe. Esse número tem uma relação de multiplicação. Quando eu falo 4y, na verdade, é 4 vezes y. Quando eu falo 5y, eu estou dizendo 5 vezes y. Quando eu tenho só o y, quer dizer que esse coeficiente numérico, esse número da frente é 1. É 1 vezes y. Por que é importante entender isso? Porque se você escreve 5y e esquece que tem essa multiplicação, quando você substitui o y por 30, você vai escrever 530. E, na verdade, é 5 vezes 30 menos 20. Agora, eu fiquei com a expressão numérica e eu tenho duas operações. Uma operação de multiplicação e uma de subtração. Então, eu vou multiplicar primeiro. 5 vezes 30, 150. 150 menos 20, 130. Eu preciso calcular 4y mais 10? Não, porque também vai ser 130. 4 vezes y, ou seja, 4 vezes 30, 120, mais 10, 130. Então, eu já sei dois ângulos do meu paralelogramo. Eu já fiz o desenho e marquei esses dois ângulos. Um vale 130, o outro vale 130. Falta dois ângulos agora, o x e o x. Aquele que não tinha nada, como eles são iguais, como ele é igual ao x, eu escrevi como x também. Agora ficou mais fácil. Por quê? Se eu tenho uma figura que é um quadrilátero, ele tem 4 ângulos. A soma dos ângulos de qualquer quadrilátero tem que ser igual a 360. Se ele tem que ser igual a 360, isso quer dizer que o x mais o outro x tem que ser um número que, somando eles, somando 130, somando o outro 130, tem que ser igual a 360. Então, o que eu vou fazer é voltar. Vou fazer o inverso dessas operações e encontrar os valores de x. Eu sei que os 4 ângulos juntos têm que ser 360. X mais 130 mais x mais 130. Eu tenho o valor de dois ângulos. 130 mais 130. Então, se eu tirar esse valor, o que sobrar, metade para cada x. Então, eu vou fazer 160 menos 130 mais 130, 260. Vai sobrar 100. Isso quer dizer o quê? Que do 130 no total, ao tirar o 130, aliás, do 360, ao tirar o 130
depois 130, sobrou 100 graus. Esses 100 graus é a metade para o x e a outra metade para o outro x. Então, 2x tem que ser igual a 100. X tem que ser igual a 100 dividido por 2, x tem que ser 50. Ou seja, um ângulo vale 130, o outro vale 50, o outro vale 130 e o outro vale 50 novamente. E somando todos eles, nós temos 360. Concluímos a correção do exercício 5. Próximo exercício é na página 14, número 4. Você faz parte de um grupo de 18 pessoas em um aplicativo de mensagens rápidas, no qual será sorteado 3 prêmios. A probabilidade que você seja um dos premiados é... A probabilidade de um evento acontecer é a chance. Quantos por cento de chance eu tenho para que aquilo aconteça? Nesse caso, eu tenho que saber duas coisas, o espaço amostral e o evento. O espaço amostral são todas as possibilidades que existem. Se tem 18 pessoas participando do evento, essas 18 pessoas têm chances iguais de ganhar. Então, ele é o espaço amostral. O espaço amostral é igual a 18. E o evento? O evento é aquilo que ele quer. Ele quer que você seja sorteado. Você está participando do sorteio com 18 pessoas. A sua chance de ganhar é ganhar o primeiro prêmio, ganhar o segundo, ganhar o terceiro. Então, você tem 3 prêmios que você pode ganhar. Então, o seu evento é 3. Agora, nós vamos calcular a probabilidade. A probabilidade vai ser o evento, a sua chance de ganhar, 3, dividido pela chance total que nós temos, 18, vezes 100. Por que 100? Porque é o 100%. E eu vou ter a resposta em porcentagem. Eu vou multiplicar 100 por 3, vai ser 300. E vamos dividir 300 por 18, 16,6% de chance de eu conseguir ganhar pelo menos um dos 3 prêmios. 14. Página 14, número 5. Em uma urna, existe 14 bolinhas vermelhas, 10 bolinhas amarelas e 6 verdes. Ao ser sorteada, ao acaso, uma dessas bolinhas, qual a probabilidade de que ela seja vermelha? A primeira coisa que eu vou olhar é o espaço amostral. Quais são todas as possibilidades de bolinhas que nós temos na urna? Nós temos 14 vermelhas, 10 amarelas e 6 verdes. Bom, 14 mais 10, 24. 24 mais 6, 30. O espaço amostral total é 30 possibilidades. E o evento? O evento que ele quer que seja uma bola vermelha. Dessas 30 bolas, 14 são vermelhas. Então, eu tenho 14 possibilidades em 30 de conseguir essa bola vermelha. Como eu quero calcular a probabilidade, vai ser o evento, ou seja, a possibilidade de bolas vermelhas, 14, dividido pelo espaço amostral, todas as possibilidades, 30, multiplicado por 100%. Então, nós vamos fazer aqui de alguma forma que eu acho mais fácil. Por exemplo, eu poderia multiplicar o 14 por 100 e depois dividir por 30. Mas quando eu tenho números terminados em 0, no numerador e no denominador, eu posso fazer o cancelamento desses zeros para que fique mais fácil. Nesse caso, eu cancelei um 0 do 100 e um 0 do 30. Ao fazer isso, eu fiquei com 10. Multiplicando 10 por 14, 140. E o 30 agora é 3. 140 dividido por 3, 46,6%.
Essa é a probabilidade de se retirar uma bola ao acaso e essa bola ser uma das bolas vermelha. Próximo exercício, número 6, na página 14. Sobre a construção de uma pesquisa, responda a seguinte pergunta. Uma parte da população retirada para ser analisada denomina-se A, universo, B, parte, C, pedaço, D, dados brutos e E, amostra. Dentro da estatística, nós temos alguns conceitos importantes. E um deles é o conceito de população. A população na estatística, ela está dizendo que é todos os elementos de uma pesquisa. Pode ser as pessoas que fazem parte de uma pesquisa numa cidade, as pessoas que fazem parte de uma pesquisa numa escola, numa região. Pode ser a pesquisa realizada através de todos os animais de uma floresta. Então, todo o conjunto daquilo que está sendo pesquisado, população. Porém, às vezes, a população é muito grande. Os elementos têm uma quantidade muito grande para que você faça essa pesquisa uma a uma. Então, você precisa pegar uma parte dessa população e fazer a pesquisa. Essa parte da população que você faz a pesquisa chama-se amostra. Então, a nossa resposta correta é a letra E. Nosso próximo exercício é o exercício número 7, na página 14. O exercício 7, ele diz: no gráfico estão representados os gols marcados e os gols sofridos por uma equipe de futebol nas 10 primeiras partidas de um determinado campeonato. Bom, observe que nessa tabela, nesse gráfico, aliás, ele é um gráfico de linhas. Ele é um gráfico de linhas e também ele é um pitagórico, porque você vê os desenhos das bolas para indicar aqui os gols marcados e os gols sofridos. De verde, você tem os gols que foram marcados. De vermelho, os gols que foram sofridos. E aí ele fala o seguinte: considerando que, nesse campeonato, as equipes ganham 3 pontos para cada vitória, 1 ponto por empate, 0 ponto em caso de derrota. A equipe em questão, no final da 8ª partida, terá acumulado um número de pontos igual a 15, 17, 14, 20 ou 18. Bom, nós vamos analisar jogo a jogo. No primeiro jogo, no dia 28/1, o time marcou 2 gols e sofreu 1 gol. Então, esse time, ele ganhou esse jogo. Se ele ganhou esse jogo, ele tem 3 pontos. No dia 4/2, ele jogou novamente. Ele sofreu 4 gols e fez 1 gol. Então, ele perdeu. Se ele perdeu, ele não fez nenhum ponto. 0 pontos para ele. No dia 11/2, ele fez 3 gols e sofreu 3 gols. Então, ele terminou empatado. Quando ele empata, ele tem 1 ponto. No dia 18/8, ele fez 0 gols e sofreu 5 gols. Ele perdeu novamente. Então, se ele perdeu, ele não fez pontos nenhum. No dia 25/2, ele fez 2 gols e sofreu 1 gol. Então, ele ganhou. Se ele ganhou 3 pontos. No dia 4/3, ele fez 3 gols e sofreu 1. Ele ganhou novamente. Ele ganhou mais 3 pontos. No dia 11/3, ele fez 2 gols e sofreu 2 gols. Então, ele empatou. Ele ganhou 1 ponto. No dia 18/3, ele fez 1 gol e não sofreu nenhum gol. Então, ele ganhou novamente. Observe que no dia 18/3, ele fez o 8º jogo. E o exercício pede para você analisar somente até o 8º. Então, até esse 8º jogo, ele ganhou o jogo do dia 28/1, ele ganhou o jogo do dia 25/2, do dia 4/3 e do dia 18/3. Se ele ganhou 4 jogos,
e cada jogo ele tem um total de 3 pontos, então ele fez 12 pontos apenas nos jogos ganhos. Já empate, ele empatou no dia 11/2 e no dia 11/3. Se cada empate ele ganha um ponto e ele empatou 2 jogos, ele ganhou 2 pontos. No dia 4/2 e no dia 18/2, ele perdeu. Quando ele perde, ele não faz pontos nenhum. Então, 0 pontos. Ele fez 12 mais 2, 14, mais 0, 14 pontos. Resposta correta, letra C. Nosso próximo exercício, número 16, página 16, número 14. A tabela são representados dados de cotação mensal de ovos extra grande vendido em um supermercado, que pratica a venda em atacado. Os valores indicados correspondem ao preço por caixa de 30 dúzias de ovos em alguns meses do ano de 2018. Então, você tem uma tabela. Na primeira linha, você tem os meses. Na segunda, você tem a cotação, quanto foi vendido. Com base na tabela, calcule a média e a mediana da cotação mensal dos ovos extra grande nesse supermercado. Bom, média é a soma dos valores. Então, eu vou somar janeiro, fevereiro e assim por diante. Então, eu vou somar 83 mais R$ 73,10, mais R$ 81,60, mais 82, mais R$ 85,30, mais R$ 84,00, mais R$ 84,60. Como são 7 meses, eu vou dividir por 7. Somando tudo, deu 573,6, dividido por 7, 81,24. Essa é a média. E a mediana? A mediana é o número que está no meio. Então, eu vou olhar os números, os valores, na ordem do menor para o maior. E aquele que estiver na quarta posição é o número que nós estamos procurando. Por quê? São 7 meses. Então, se você olhar os números na ordem, o número que ocupa a quarta posição, ele está no meio. Se eu olhar os valores do menor para o maior, o primeiro é o fevereiro, R$ 73,10. O segundo é março, R$ 81,60. O terceiro é abril, R$ 82,00. O quarto, que é a nossa resposta, é R$ 83,00. Essa é a mediana. Quem é o quinto? R$ 84,00 em junho. Quem é o sexto? Julho, R$ 84,60. E quem é o sétimo? Maio, R$ 85,50. Aliás, R$ 85,30. Então, o número que ocupa a posição, o de quarto lugar, que é a mediana, é R$ 83,00 o mês de janeiro. Pessoal, nós também concluímos agora a correção dos nossos exercícios relacionados ao livro Matemática em Questão. Vai ficar os exercícios para vocês realizarem agora de revisão. Bons estudos para vocês.